Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo indo para mais um Estudando com o Professor Tigo, um artigo que tu vai gostar. Tu que é meu personal trainer, tu que é meu professor de academia, tu que é meu maromba que gosta de saber de métodos avançados, vamos falar hoje sobre Superset. Esse é um artigo que saiu na Sports Medicine 2025 e quando eu li ele, as coisas começaram a fazer sentido. Agora a coisa clareou de vez. Então, vem comigo e nós vamos entender isso e vai ser agora, minha gente. Então, tá aqui o meu artigo. Superset comparado ao método tradicional, um artigo de meta-análise e de revisão, visando entender os efeitos agudos e crônicos deste método de treinamento, tá bom? Sports Meds, baita de um peso, 2025 fresquinho para ti. Então tá. Sabemos que o treinamento de força é importante para o desempenho e para a saúde, não interessa a faixa etária. E sabemos que quando a gente mexe as variáveis, carga, séries, repetições, intervalo, a gente pode gerar os métodos de treinamento. E a pergunta é se essas estratégias elas funcionam ou não, porque são amplamente utilizadas e a gente quer saber se isso funciona. Então, a ideia deste estudo aqui é comparar os efeitos agudos, né, os imediatos, e também crônicos a longo prazo no método Superset quando comparado ao tradicional, ok? Em variáveis mecânicas, metabólicas e perceptuais. Já vou te explicar direitinho o que é isso aí. Então, olha só, o método tradicional consiste em quê, gente? Você escolhe um exercício e você vai lá, faz uma série, descansa 2 minutos, faz outra série, descansa 2 minutos, faz outra série, descansa 2 minutos. Fechou isso aí, descansa um pouquinho, pum, passa para outro exercício. Independente de qual for o exercício, você vai fazer outro exercício. Da mesma forma, faz uma série, descansa, faz outra série, descansa, faz outra série, descansa. Então você finaliza um exercício e vai para o outro. Este é o método tradicional de treinamento, ok? E o que a gente faz no Superset? Bem, no Superset você faz uma série de um exercício e passa imediatamente para outro exercício, sem ter intervalo. Na verdade, o mínimo de intervalo possível. Então você fica próximo dos equipamentos ali e você faz as duas séries, uma atrás da outra, aí você descansa. Depois você faz a segunda, faz um e faz o outro de forma consecutiva, descansa um pouquinho, e você faz a terceira série, uma atrás da outra, descansa um pouquinho e passa para outra. Então, isso aqui é um método de superset. Basicamente, nós temos 3 tipos de superset. O superset composto, onde você faz 2 exercícios para o mesmo grupo muscular. Aqui nós estamos fazendo uma rosca bíceps com a barra EZ aqui na polia. Poderia ser qualquer outro 2, desde que seja para o mesmo grupo muscular. Você pode fazer o superset agonista e antagonista, onde você faz um exercício para um grupo muscular específico do tríceps aqui, e depois para o bíceps, ou seja, músculo agonista e antagonista da mesma articulação. Pode ser peito e costas, pode ser quadríceps e posteriores, pode ser, enfim, né? A combinação que você achar interessante, que queira enfatizar. E o superset alternado por segmento. Você faz um exercício para membro superior, você faz um exercício para membro inferior, podendo ser multiarticular ou monoarticular, desde que você alterne o grupo muscular do segmento que está sendo trabalhado, ok? Então esta é a ideia do superset. Esta revisão, ela é uma meta-análise, foram utilizados 19 estudos, né? Para participar do estudo, deveria ter esta comparação entre os métodos em sujeitos saudáveis e várias variáveis foram analisadas. Variáveis mecânicas, volume de treino, repetições, a eficiência, as metabólicas, lactato, creatina, custo energético, as perceptivas, o esforço, a percepção de esforço, a recuperação e, a longo prazo, adaptações crônicas na força, na resistência muscular e na hipertrofia, ok? Bem, resultados eu tenho certeza que tu está curioso. Só deixa eu te falar uma coisa antes. Olha só, dia 9 de março agora eu vou fazer uma super live com esse cara aqui, Vinícius Malman Schneider, o cara que trabalha com esse negócio de personal, o cara que entende do assunto, o cara fez o mestrado, está fazendo o doutorado dele, é um cara que manja do negócio, e eu te convido, em domingo de noite, 19 horas em ponto, se não der pau na minha comunicação, nós vamos estar entrando no ar para discutir, debater sobre o negócio, fazer esse papo reto entrevista aqui, ó. É uma 9ª etapa já do Papo Reto Entrevista. Então, assim, ó, vem comigo, eu tenho certeza que tu vai curtir pra caramba, tá bom? Vamos aos resultados, então? Tá inscrito no canal, eu já não preciso nem te falar. Vamos lá, então. Gente, repetições totais e volume de treino.
Ambos os métodos são eficientes e garante que os dois fazem de forma semelhante. Tá? Mas nós temos entre os métodos, o método agonista e antagonista fez mais repetições quando usou o superset. Então, você usar o método antagonista e agonista, pode ser que você consiga fazer um pouco mais de volume. Claro que foi significativo, mas não é um volume tão maior assim. E ainda, o método composto, quando você usa o mesmo grupo muscular, você reduziu o volume total de treino. Né? Então, é como o método composto é quando você pega e faz o mesmo exercício, né, para o mesmo grupo muscular, como a gente viu antes. Tá? Então, possivelmente por conta da fadiga, você tem uma redução de volume total. Então, de forma geral, você tem o mesmo volume. Quando você analisa o método específico de superset, o agonista e antagonista faz mais e o método composto reduz um pouco esse volume. Eficiência do treino. Gente, isso aqui é fundamental. A grande vantagem desse método é o quê? Você reduzir o tempo. 37%. Tá ligado o que é isso? Numa hora de 60 minutos, obviamente que tem 60 minutos, estou calculando rapidinho aqui, 37%, cara, isso dá 3 minutos e meio a cada 10, isso dá uns 20 minutos de eficiência, dá mais de 20 minutos, ia ser 33%. Você ganha um tempo do diabo com isso aí. Então, é uma estratégia muito interessante para quem tem pouco tempo e para quem é mais aceleradinho. E esta eficiência, ela foi mais pronunciada no método agonista-antagonista, né? Quando você alterna grupo muscular agonista e antagonista, ok? Quando a gente fala em variáveis metabólicas e o lactato sanguíneo, por exemplo, é óbvio, né, que você tem um descanso menor entre as séries, isso gera uma maior demanda metabólica. Houve mais produção de lactato quando se usa o método de superset. Isto tanto durante o treino como após o treino. Então esse lactato continua elevado após, mostrando que esse treino ele é mais estressante. Ele gera um estresse fisiológico maior. O método agonista-antagonista novamente gerou aumentos maiores no lactato, né? Possivelmente porque ele consegue fazer mais repetições, ok? Então lembra isso que depois nós vamos fazer um fechamento legal sobre isso aqui. Custo energético. O gasto energético foi maior no superset comparado ao método tradicional. Uma diferença não muito grande, mas existente, né? Então você tem um maior gasto energético neste método. O método agonista-antagonista novamente foi superior, provavelmente porque o volume foi maior. E quando a gente vai para o dano muscular medido pela creatina quinase, não houve diferença entre os métodos. Então aqui nós já temos uma resposta que é um pouco mais pensando na resposta crônica que a gente já vai ver. Quanto ao esforço percebido, percepção de esforço, obviamente, né, gente? Mais lactato, mais demanda metabólica, vai gerar uma percepção maior nos métodos de superset. Tá? Essa diferença ela foi mais evidente no agonista, antagonista e no alternado por segmento. Né? Então você tem menor recuperação naquele grupo muscular lá e você acaba tendo maior percepção de esforço. E em relação à recuperação percebida, foi similar entre os métodos. Então, pensando em 2, 3 dias depois, como ele se sentiu recuperado, ela foi semelhante entre os métodos, ok? Pensando em adaptação crônica, aí vamos lá, a longo prazo, se eu usar o superset muitas vezes, o que vai acontecer? Na força máxima, gente, os resultados são semelhantes. Tanto o método superset como o tradicional gera resultados semelhantes. Então, tá pensando em força máxima? Relaxa, pode descansar bem, não precisa fazer correria. Quando se fala e aí que é importante ainda, o agonista-antagonista foi o método mais eficiente para manter o volume e a intensidade, favorecendo o ganho de força. Então, o agonista-antagonista ainda pode ter uma pequena vantagem em relação à força máxima. Em relação à resistência muscular, não houve diferença entre os métodos, né? Apesar do composto ser um pouco mais vantajoso, por conta de trabalhar o mesmo grupo muscular, fazendo com que exija desse músculo mais resistência. Então, pensando em força máxima, agonista e antagonista, pensando em resistência, o composto, e pensando em hipertrofia, eu sei que tu quer saber, é vantajoso ou não é fazer superset para hipertrofia? Meu querido, não adianta nada. O superset, o método tradicional, tem resultados semelhantes. Então, tu que é maromba e quer ficar maior, gosta de fazer superset? Faz. Não gosta? Não faz. O resultado é o mesmo. Fisiologicamente falando, você tem resultados semelhantes. Ok? Então, fazendo um fechamento,
O superset são uma estratégia eficiente, funciona, tá? Funciona, o cara fica mais forte, o cara fica mais resistente, o cara tem boas adaptações, reduz o tempo em 1/3 da sessão, mais de 1/3, né? E sem comprometer nenhum tipo de resultado. E aí, se você quer pensar num método específico, olha só, o agonista-antagonista, ele permite um maior volume e eficiência. Então, se o teu objetivo é aumentar volume, o agonista-antagonista é uma boa opção. O composto, ele tem um estresse localizado maior e ele pode ser interessante para a resistência localizada. E um alternado por segmento, você vai ter uma redução da fadiga localizada e você vai ganhar tempo com isso. Então, para quem quiser fazer, quem sabe, um meio termo, né, você usa este método que é mais interessante. Olha só, essa figura aqui está direto no artigo lá, o link do artigo está aqui. Aliás, se lembra, né, gente? Todos os meus artigos estão ali numa planilha lá que tu tem acesso. Se tu quiser procurar, dá um Ctrl F, tu acha tudo que é assunto sobre o nosso canal aqui. Esse artigo é o artigo 159, é um monte de coisa. Então, olha só, gente. Superset tradicional. Efeitos semelhantes, efeitos maiores para o superset. Respostas crônicas. Nós não temos nenhuma vantagem, cronicamente falando, em fazer o superset. Mas, a nível agudo, a gente tem... A nível crônico, você tem efeitos semelhantes na hipertrofia, na força e na resistência. Beleza. Quando a gente vai para os efeitos agudos, bem, nós temos efeitos semelhantes nas repetições, no volume, eletromiografia, creatina quinase, lactato, inchaço, percepção, várias coisas são semelhantes. O que é diferente? Bem, a eficiência do treino é maior em favor ao superset, você tem uma maior produção de lactato, você tem um custo energético maior e uma percepção maior, certo? Então, gente, e apesar dessa eficiência, a gente não pode esquecer, né? Aumenta a fadiga, o esforço aumenta e isso provavelmente vai exigir mais na recuperação entre as sessões. Então, avalia muito bem para quem tu vai usar. Vai pegar um iniciante, vai pegar um idoso, vai pegar uma pessoa que não está tão bem treinada, quem sabe não seja a melhor opção usar o superset, já que os resultados são semelhantes. Mas, ao contrário, se você tem alguém já mais bem treinado, quem sabe seja uma estratégia interessante. Tá bom? Olha só para te dizer, se inscreve no canal, mas olha só, no artigo 47, tu que gosta de método avançado, estou falando em Drop 7 Pirâmide, isso aqui lá no primeiro ano do canal. Um artigo bem interessante, procura lá, bota Tigman, bota Drop 7 Pirâmide, tu vai achar certamente tudo o que tu precisa saber. Tá bom, gente? Então, olha só, um artigo muito bom, que vale a pena, tá aqui a descrição, se tu quiser ler ele, vem comigo, assiste o outro aí. Tamo junto nessa aí. Não esquece, hein? A live tá chegando com o Vinícius aí. Valeu, um abraço.